Olá, estou de volta e dessa vez o assunto do nosso vídeo é joaninha. Esse aplique feito em crochê que você pode estar usando para decorar tapetes, conjuntos de banheiro, caminhos de mesa, enfim, o que sua imaginação mandar. Próximo a flores, então, próximo aplique de flores, ele fica um charme. O bom é que ele é feito com restinhos de linhas que você tem em casa, que é sobrinhas de linhas que você tem, nunca sabe o que fazer com ele, você pode estar usando para fazer esses apliquezinhos, você guarda e sempre uma hora ou outra aparece um motivo para usá-lo. Olha só os restinhos de linhas que eu vou usar para fazer uma joaninha. Nesse caso, eu estou usando fio Anne, mas se você quiser fazer uma joaninha ainda menor do que essa, você pode estar usando um fio mais fino e seguir a receita da mesma forma, tá? Tem também alguns materiais que são opcionais, que você vai ver durante a execução do vídeo, tá? A agulha indicada para usar nesse fio é a de 1,75 milímetros. Entretanto, eu vou usar a número 2 por opção, tá? Vamos lá. Inicie o trabalho fazendo 5 correntes e prendendo em círculo com ponto baixíssimo. Após isso, você irá fazer uma correntinha para subir e dentro desse círculo você irá colocar 8 pontos baixos. 8. Encerre a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho que você fez para subir essa carreira. Faça novamente mais uma correntinha para subir e agora você irá aumentar 4 pontos, ou seja, você fez antes 8 e agora você irá fazer 12. E para aumentar esses 4 pontos, você vai dividir da seguinte forma: você vai fazer 2 pontos baixos individuais, ou seja, ponto sobre ponto, e 2 pontos juntos. Vamos lá. O primeiro ponto baixo em cima do ponto baixo de baixo. O segundo ponto baixo vem no próximo ponto da carreira anterior. Já o terceiro e quarto você vai colocar junto. Aí, novamente, você vai fazer mais 2 pontos individuais, ou seja, um aqui e o outro no outro pontinho de baixo. E, novamente, mais 2 pontos baixos juntos. E vai fazer isso por toda a carreira, até você ter 12 pontos baixos. 12. Encerre novamente com um ponto baixíssimo. Novamente, mais uma correntinha para subir. E você irá fazer novamente mais 4 pontos de aumento. Novamente, você vai distribuir da mesma forma que você distribuiu na carreira anterior. 2 pontos individuais e 2 pontos juntos. Pronto, fiz 2 pontinhos individuais. Agora eu vou fazer mais 2 pontinhos no mesmo ponto de baixo. E assim vou fazer por todas as voltas. Tô encerrando aqui a carreira agora com um ponto baixíssimo. Agora, eu fiz 16 pontos baixos, tá? Depois desse aumento de mais 4 pontos baixos, eu obtive 16 pontos baixos. E agora, eu vou fazer esses 16 pontos baixos por mais 2 carreiras. Ou seja, eu vou fazer mais 2 carreiras colocando ponto sobre ponto, sem aumento. Essa foi a minha primeira carreira de ponto baixo, onde eu fiz o aumento. E agora eu vou fazer mais 2 sem aumento, colocando ponto sobre ponto. Ou seja, vão ser 3 carreiras com 16 pontos baixos. Uma correntinha para subir e vou lá. Pronto, já encerrei as 3 carreiras com 16 pontos baixos. E agora eu vou voltar, eu vou diminuir as carreiras. Dessa vez eu vou tirar 4 pontos baixos, vou voltar para 16 pontos baixos nessa carreira. Nessa carreira não vai ter ponto baixo junto, tá? Todos vão ser separados, um em cada ponto de base, e de 2 em 2 eu vou pular um ponto de base. Vamos lá. Estou aqui no primeiro pontinho de base, vou fazer um ponto baixo nele. Vou pro segundo pontinho de base, vou fazer outro ponto baixo. No terceiro pontinho de base, eu vou pular e vou pro próximo. Novamente, eu faço um ponto baixo no próximo pontinho de base. E esse aqui, esse próximo, eu vou pular novamente
e vou fazer mais 2 e assim vou até o final da carreira. Faço de 2 em 2 pontos baixos individuais e no ponto de base seguinte eu pulo. No final eu irei ter 12 pontos baixos. Pronto, fechei a carreira, tenho 12 pontos baixos aqui nessa carreira. Se você quiser colocar enchimento no seu bichinho, na sua joaninha, esse é o momento, tá? Mas coloque pouco e dê preferência a manta acrílica ou algo similar, algo que é usado, algum material que seja usado para fazer forro de sofá, enchimento de almofada, mas não use algodão. Por quê? Porque o algodão, quando molha, ele perde o volume e mesmo depois que seca, o volume dela não volta, tá? Vamos fazer mais uma corrente e vamos passar para mais uma carreira. Novamente, nós vamos tirar 4 pontos baixos, ou seja, vamos fazer essa carreira da mesma forma que a gente fez anterior, até obtermos 8 pontos baixos. Pronto, encerrei essa carreira, já fiz os 8 pontos baixos. Agora, vou encerrar o trabalho com a linha vermelha, tá? Vou arrematar, não vou mais usar a linha vermelha. Vou arrematar a linha e vou prender a linha preta em qualquer um dos pontos baixos, tá? Pra gente dar continuidade. Mas antes de prosseguir, eu quero esclarecer uma coisa. Falei ainda agora sobre enchimento e eu esqueci de dizer o seguinte, eu não vou usar enchimento. Por quê? Porque eu tô usando uma linha que ela é relativamente grossa. Ela é um pouco volumosa. E, de certa forma, ela já me dá um certo volume na pecinha. A joaninha em si, ela tem uma carapaça um pouquinho redonda, mas na parte de baixo ela é reta. Então, é necessário ter muito cuidado com o enchimento, porque você pode acabar fazendo uma bola. É necessário que fique redondinho em cima e reto embaixo, tá? Mais ou menos da forma que eu estou mostrando. Então, como, de certa forma, o volume da própria linha já me dá esse efeito, eu optei por não usar enchimento, mas aí vai de sua preferência, tá? Agora, você arremata a linha vermelha e prende a linha preta. Pronto, já prendi a linha preta e agora eu vou dar continuidade. Essa primeira carreira com a linha preta não vai sofrer nem aumento e nem diminuição. Ou seja, a última carreira da linha vermelha eu fiz 8 pontos baixos. Essa preta, eu também vou fazer 8 pontos baixos, tá? Sem diminuição nenhuma. Vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo. Pronto, fiz os 8 pontos baixos com a linha preta. E agora eu vou para a última carreira da joaninha, que também vai ser com a linha preta. E dessa vez eu vou diminuir mais 4 pontos baixos. Da mesma forma que eu vinha diminuindo anteriormente. Pronto, terminei a última carreira com 4 pontos baixos. E agora nós vamos fazer os detalhes. Que detalhes são esses? Nós vamos fazer a divisãozinha da coluna da joaninha, as pintinhas, os olhos, as anteninhas e as pernas. Para fazer esse detalhe, nós vamos continuar usando essa linha aqui, ó, porém arrematada. Como vou precisar dessa linha um pouco maior, o que eu vou fazer? Eu vou puxá-la e vou cortar até o tamanho suficiente para eu poder fazer esses detalhes. No meu caso aqui, como eu fiz com restinho de linha, e esse restinho já acabou, o que eu tenho aqui já é suficiente, olha só. Olha o tamanho da linha que eu ainda vou deixar aqui. Provavelmente eu não vou chegar a usar isso tudo. Vou dar uma puxadinha aqui para apertar o nó e vou começar a fazer os detalhes. Antes de eu começar a fazer os detalhes, eu vou dar uma dica para vocês. As pintinhas e os olhos, se você tiver tinta para tecido em casa, faça com elas as pintinhas pretas e os olhos branco, como por exemplo eu fiz aqui, ó. Eu usei tinta preta e um boleador para fazer as pintinhas na carapaça da joaninha e a tinta branca para fazer os olhos, tá? Eu particularmente, eu acho até que fica, além de ficar um serviço mais rápido, fica mais bonitinho. Mas se você não tiver tinta para tecido, tá? Se você não tiver, também não precisa comprar só para isso. Nós vamos dar um outro jeitinho, que é fazer com a própria linha. Primeiramente, nós vamos fazer a divisão da coluna aqui, ó. Essa listinha que cruza a carapaça, ela passa por cima da parte vermelha. Então, o que é que nós vamos fazer? Se você tiver uma agulha de costura ou agulha de bordado que caiba a linha que você está utilizando, você pode usar a agulha, tá? Caso não tenha, faça como eu, que vou usar agulha de crochê mesmo para me ajudar a passar essa linha por dentro dos pontos. Eu vou colocar a agulha de crochê
bem onde eu quero que essa linha que vai cruzar a coluna comece. Eu quero que ela comece bem aqui, ó, entre a primeira carreira preta e a última vermelha. E vou colocar a agulha até ela sair bem próximo de onde está a ponta da linha que eu vou puxar. Eu vou puxar essa linha. Olha só. E agora eu vou prender ela aqui embaixo para poder me dar a coluna, a divisãozinha da carapaça da joaninha. Mas antes disso, antes de eu terminar a coluninha, eu já vou marcar onde eu vou começar a primeira pintinha, tá? Lembrando que essas pintinhas, elas não têm um padrão, não têm a mesma quantidade, não têm o mesmo tamanho, não são dispostas no mesmo lugar, tá? Então, você não precisa se preocupar em que posição elas vão ser colocadas, tá? Nada de perguntas do tipo, quantas carreiras são para a primeira pintinha, tá? Você não precisa fazer uma joaninha igual a outra, nem um lado igual ao outro. Digamos que eu quero a primeira pintinha aqui, ó. Eu vou entrar aqui, onde eu vou começar a primeira pintinha, e vou sair com a agulha bem aqui, onde eu vou encerrar a coluna, tá? Pronto. Agora eu vou fechar a primeira pintinha, mas antes de fechar a primeira pintinha, eu já vou colocar a agulha onde eu quero que comece a segunda pintinha. Digamos que eu quero que comece a segunda pintinha bem aqui. Eu já vou lá para onde vai encerrar a primeira pintinha. É sempre bom que vocês deixem de espaço para uma pintinha apenas uma carreira, tá? Para a pintinha não ficar muito grande. Vou puxar. Pronto, a primeira pintinha tá pronta. Vou fazer novamente a segunda, mais uma pintinha. E já vou marcar o lugar para a terceira, antes de encerrar a segunda pintinha. Eu quero que a terceira pintinha comece bem aqui. Então, vou lá próximo da segunda pintinha. E vou puxar para encerrar a segunda pintinha, já começando a terceira. Agora, para encerrar a terceira pintinha, eu já vou começar os olhos. Você tem duas opções de fazer os olhos. Aliás, três opções. Se você tiver a tinta, você pode fazer com tinta branca. Caso você não tenha tinta preta para as pintinhas, você faz a pintinha com linha. E se você tiver tinta branca, faça os olhos com a tinta. Pelo menos eu prefiro com a tinta, tá? Se você não tiver tinta, você pode fazer com linha branca, dessa mesma forma, passando aqui. Ou, caso você prefira, você pode usar uma pérola artificial. Começa aqui, ó, para os olhos. Eu vou ensinar para vocês como colocar essa pérola artificial. Só que no meu caso, olha só, essa pérola, ela é um pouco grande para esse tamanho de joaninha, tá? Se você for fazer um tamanho igual esse, se tiver uma pedrinha menor, melhor, tá? Eu vou usar essa aqui porque é o que eu tenho em mãos. E também porque é só para mostrar como vai ficar. O que eu vou fazer? Esses olhinhos, o primeiro olhinho, ele vai começar bem aqui, ó, onde eu tô colocando a agulha. Os olhos ficam bem próximos da coluna. Vou colocar a agulha por dentro, de onde vai começar o primeiro olhinho, e vou sair bem onde eu quero que termine a última pinta que eu vou fazer. Se eu quiser fazer mais pintas, eu posso. Se eu quiser fazer menos, eu posso, enfim. Pronto. Agora sim, eu vou botar a pérolazinha na linha. Pronto, a pérolazinha já tá na linha. E agora eu vou terminar esse outro olho. Para terminar esse outro olho, eu já vou fazer começando o segundo olho, tá? Eu venho aqui onde vai começar o segundo olho, coloco a agulha, a pontinha da agulha, onde vai encerrar esse primeiro olho e puxo. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu faço a mesma coisa. Coloco outra pérola aqui, fecho novamente e desço, fazendo as pintinhas da mesma forma que eu fiz desse lado, tá? Um detalhe, não existe... Aqui eu comecei fazendo a coluna, depois as pintinhas, depois os olhos. Mas não existe uma regra de onde você deve seguir. Você faz da forma que você quiser. Se você achar que é primeiramente os olhos, depois as pintinhas e por último a coluna, você que sabe, tá? Bem, eu vou fazer apenas esse lado pra vocês, tá?
acho que já dá pra entender como é que faz o resto. Ele vai ficar da seguinte forma, olha só. Olha, a pintinha feita com linha e os olhos com a pérola. Como eu falei, esses olhos são um pouquinho grandes para esse tamanho de joaninha, tá? Mas foi só para mostrar para vocês. Agora eu vou dar uma cortadinha aqui e vou continuar fazer as anteninhas e as perninhas, porque o objetivo é só mostrar como é que se faz, tá bom? Eu vou até tirar os olhos para não atrapalhar. Nesse caso aqui, como eu só vou mostrar, então os olhos podem atrapalhar. Então, eu vou tirar ele daqui, tá? Depois que você tiver feito tudo, aí vamos fazer as anteninhas e as perninhas. As anteninhas e as perninhas, elas são feitas da mesma forma. Vai parecer que vai ficar muito frágil, mas não vai. O que acontece? Eu vou colocar a agulha bem próximo da pontinha preta, ó. Entre um olho e outro. Bem próximo da pontinha preta, olha só. E vou puxar. Essa aqui é a minha anteninha. Vou cortar. Aí você pensa, nossa, mas essa anteninha ainda tá grande. Eu deixei ela grande porque eu vou precisar segurar ela, porque eu vou fazer agora. Aqui eu vou usar o auxílio da cola pano. Novamente, eu com cola pano, eu uso muito esse produto nas minhas peças, tá? Olha só. Eu botei no dedinho, mas eu poderia usar o pincel também. Que, aliás, eu devia ter usado o pincel antes de sujar o dedo. Mas vamos lá. Vou puxar a linhazinha para um lado e vou passar a cola pano aqui, ó. Essa cola pano, ela vai ter dois objetivos. Primeiro, colar, lógico. Está saindo aqui. Ela vai colar a anteninha. E o segundo objetivo é deixar ela enrijecida, dura, porque a anteninha da joaninha na natureza, ela é apontadinha para cima. Então, esse é o segundo objetivo da cola, porque a cola ela também acaba fazendo isso. Mas se você tiver algum produto que já faz isso em casa, tem vários produtos de artesanato que já fazem isso, de endurecer, você pode usar esses produtos, tá? Mas a cola vai ser necessária assim mesmo para poder colar a anteninha. A não ser que você tenha uma outra maneira de botar a anteninha. Pronto. Tá embranquecido, mas quando a cola secar, ele vai sumir, tá? Aí você corta bem próximo. E pronto, só deixar secar que quando as anteninhas secarem, elas vão ficar bem seguras, olha só. Essa aqui eu coloquei da mesma forma, estou puxando forte e ela não sai, tá? Não se preocupa que não sai com facilidade. E as perninhas, como é feito? As perninhas é feito da mesma forma. A joaninha, ela tem 3 pernas. A primeira perninha da joaninha, ela fica bem aqui, ó, entre a cabeça e o corpo. Então, você vai colocar a primeira perninha da joaninha bem na primeira coluna, bem na primeira carreira, perdão, na carreira bem divisória, entre as duas cores. E vai puxar. Corta e vai fazer o mesmo processo. Só que aqui, como o espaço é maior, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Vou puxar aqui um pouquinho, cuidado pra não tirar toda a linha. Deixar um espacinho pra você puxar depois. E você vai passar a colinha por toda a linha. Aliás, não necessariamente toda, porque vai ser cortada. Vou puxar aqui, ó. A parte que eu passei cola, ela tá praticamente na parte de dentro da joaninha. Então, eu vou vir aqui e passar um pouquinho mais de cola do lado de fora, que é pra poder enrijecer também as perninhas. Se você tiver dúvida de como é uma joaninha, não sei se você, assim como eu, faz uma vida que não vejo uma joaninha de verdade, procura imagem na internet, observe. A melhor maneira de você criar um bichinho desse é observando da natureza. Pronto. Vou cortar as perninhas. Depois, se for necessário, eu aparo um pouco mais, tá? E agora eu vou colocar as outras duas pernas.
As outras duas pernas da joaninha, elas ficam bem próximas, tá? Não fica espalhadinha no corpo, elas ficam bem próximas. Então, você dá uma carreirinha, você coloca a outra, mais uma carreirinha, você coloca a terceira perna, tá? Como tá aqui. Da mesma forma que você colocou essa. Quando secar, vai estar durinho, vai estar colado, tá? É seguro, como eu falei, não tem nada segurando por dentro, apenas a cola do jeito que eu fiz, tá bom? Já estão prontas e secas. Olha só, estou puxando as perninhas, elas não saem, ficaram bem seguras, tá? Então, você não precisa se preocupar que ela vai ficar solta. Eu terminei aquela que eu estava usando as pedrinhas para fazer o olho. Como eu disse, procure umas pedrinhas menores do que essa. Eu usei a que eu tinha em mãos e é um pouquinho grande para o tamanho da joaninha que eu fiz. Ficou com um pouquinho esbugalhado os olhos, tá? Usei uma menorzinho. Na verdade, eu gosto mais da tinta. Mas, como eu já falei anteriormente, se você não tiver tinta, não vale a pena comprar só para fazer isso, tá? Você pode usar o material que você tem em mãos. Bom, pessoal, a receita de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Use seus restinhos de linha para fazer esses apliquezinhos. Esse e outros modelos de apliquezinhos que, por mais que nesse momento você não tenha serventia nenhuma, uma hora ou outra aparece e é sempre bom já estar pronto, tá? Até a próxima.